Olha aí para o seu irmão que está do seu lado, fala para ele que bom que você está aqui. Fala que nem crente, por favor, né? Que bom que você está aqui. Deus é fiel. Amém. Vocês estão bem ou não? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus. Vocês estão com fome? Agora eu não sei do que, né, que vocês estão com fome, se é de comida ou se é da palavra, né? E aí agora, hein? Dos dois? Deus é bom. Deus é bom. Quantos estão com fome para ouvir a palavra de Deus aqui? Deus responde expectativas. Então, se você tem a expectativa de ouvir a palavra de Deus, então Ele vai falar com você. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando nos nossos corações, amém? Você precisa ser bom em ouvir. Vou repetir isso daqui. Você precisa ser bom em ouvir. Tem muita gente boa em falar, irmão Lucas, mas tem que ser bom em ouvir. Bom para falar, você tem curso disso, curso daquilo, curso de oratória, curso. Eu não me lembro, de curso de ouvir, de sentar e ouvir. Cadê as Marias do nosso meio aqui? Quem conhece de Bíblia, levanta a mão, né? Quem não conhece fica, nossa, eu vou gerar Jesus. Estou falando da Maria, irmã de Marta, que ficava aos pés de Jesus ouvindo as palavras dele. Então vamos repetir. Então, faz de conta, está gravando, faz de conta que não aconteceu o que aconteceu. Cadê as Marias aqui do nosso meio? Mesmo assim, tem gente que não levanta a mão ainda. Misericórdia, gente do céu. Que mosquito que te picou. Vamos meditar na palavra de Cristo. Vamos deixar Deus falar conosco nesta noite. E eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Peço que você fique muito atento, não converse. Porque se você conversar, não tem jeito. O evangelho tem que ser entendido e compreendido. A palavra precisa ser entendida. Não é na emoção que eu quero levar você. Eu quero edificar você e precisa ser entendido. Se não entender, as aves do céu, se referindo a Satanás, vão roubar a revelação. Não importa o quão bom e tremendo seja a pregação, tremenda seja a pregação de hoje. Se você deixar o entendimento de lado, a atenção de lado, então você não vai conseguir aproveitar nada. Preste muita atenção em nome de Jesus. Eu quero ministrar uma palavra que está no livro de Mateus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. E o que nós vamos meditar aqui nessa noite é da importância de sabermos servir a Deus. A importância dos nossos olhos estarem em Cristo, em Deus. A importância da nossa confiança estar em Deus. Você precisa entender que a partir do momento que você se tornou um filho de Deus, e todos aqui sabem, eu espero que você se torna filho de Deus uma vez que você nasce de novo, quando você conecta a sua fé em Cristo, crê no nome de Jesus e coloca sua fé em Jesus, então um novo nascimento acontece em você. O problema de muitas igrejas, e às vezes das nossas aqui, tem que tomar muito cuidado, é um monte de religiosos, mas não um monte de filhos. Qual é o meu desejo? É que nessa igreja tenha um monte de filhos de Deus. É por isso que nós falamos que haja novos nascimentos no nosso meio, porque a Bíblia diz que essa é a fé que vence, essa é a vitória que vence o mundo. O que vence o mundo? A nossa fé. E o que o João está dizendo ali? Todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus. Então quem vence o mundo é o filho de Deus. Quantos estão aí ouvindo, prestando atenção? Amém. Quem vence o mundo é o filho de Deus. Estar debaixo da religiosidade não vai fazer você vencer o mundo. O que é ser um religioso? Eu sei que no passado era um elogio. Hoje não é um elogio falar que o fulano é religioso.
Para nós crentes, falar que fulano é religioso não é um elogio. É algo ruim. Quer dizer aquele fulano que vive na aparência. Ele só vive no exterior, mas ele não tem uma vida com Deus. Eu, como pastor, eu não quero isso para você. Porque eu sei que se você viver uma vida de aparência, você pode até dar a impressão que está indo tudo bem. Pastor, eu estou bem, eu estou filé, eu estou bom demais, glória a Deus, aleluia. Mas no fundo você não está. E isso não vai trazer alegria para o meu coração. A minha alegria qual é? É que você verdadeiramente sirva ao Senhor, seja um filho de Deus aqui nessa terra. E mesmo sendo um filho de Deus aqui nessa terra, nós passamos por adversidades, tribulações, passando por problemas, mesmo sendo filho de Deus. Porém, como filhos de Deus, nós vencemos o mundo, como as Escrituras dizem. Então o que eu ensino é sempre a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus faz a pessoa nascer de novo, a palavra de Deus muda o ser humano, a palavra de Deus reprograma a mente, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é vida abundante, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é prosperidade, a palavra de Deus... Quando é ensinado a palavra, o que acontece? Então algo acontece na vida da pessoa. Então é por isso que quando nós começamos a caminhar com Jesus, quando nós nascemos de novo, nós precisamos ser educados, aculturados. A nossa mente precisa ser transformada, precisa ser moldada com a palavra de Deus. Gente, porque não adianta você aceitar a Cristo simplesmente e não deixar a palavra mudar a sua vida, não deixar a palavra moldar a sua mente. Você precisa deixar a palavra falar com você. É a mesma coisa quando você é pequenininho, o seu pai começa a educar você, ó, não vai por aí não faça isso, ó, fala obrigado quando você ganha alguma coisa, ó, pede licença. O seu pai está educando você. O que o Pai Celestial quer? Educar as nossas vidas, formar, reprogramar a nossa mente, nos fazer filhos verdadeiros que brilham aqui nessa terra. Existem duas palavras para filhos no Novo Testamento, pelo menos. A palavra grega teknon, que tem a ver com um filho gerado, um filho que nasceu. Um filho simplesmente que nasceu, um gerado. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, nos tornamos teknon, nascemos de novo. Mas teknon é uma criancinha, é um bebezinho, é alguém que nasceu. E a outra palavra para filho, também no grego, tem a ver com huios, que significa o quê? Um filho que já é crescido, maduro, que se parece com o seu pai. Deus quer nos fazer ruios ou ruiós dele. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus quer nos fazer ruios. O que é ruios? Eu acabei de falar. Filhos parecidos com o Pai. Mas isso é com relacionamento. É sentando, ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando, mudando. E em nome de Jesus, é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. E não tem a pessoa melhor para nos ensinar do que a pessoa de Jesus. Foi um grande sábio, né, pastor? Não só isso. Foi um profeta, né, pastor? Não só isso. Foi um pastor, né, pastor? Não só isso. Ele é o Cristo, o Rei ungido de Deus. Se você não teve uma mudança na sua vida, eu quero te falar que você se conectou com a religião. Pastor Coutinho deve estar com fome, está nervoso. Se você não teve uma mudança de vida, é porque você está na religião. Porque se você encontrou Jesus, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Pilatos diz: quem que é a verdade? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, talvez você será livre. Não. Se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Quem tem encontro com Jesus, quem nasceu do Espírito, é livre verdadeiramente. Mas eu não estou aqui para julgar quem é livre e quem não é livre. Eu estou aqui para pregar para que quem não for livre seja livre nessa noite. É por isso que eu estou aqui. Se você deixar Jesus mudar a sua vida. Ah, pastor, eu conheci muita gente que pregava e fez coisa errada, gente que fez isso. Nossos olhos têm que estar em quem? Em quem? Ah, você sabe? Ah, você sabe. Se os olhos têm que estar em quem? Então por que você desanimou no momento da sua vida? Não adianta falar em línguas, não disfarçar, não. A hora que manda, você quer ter que calar para caramba. Então vamos praticar. Nossos olhos têm que estar em Jesus, na palavra dele. Olha para a coisa linda que está do seu lado e fala assim: ó, os olhos têm que estar em Jesus. Ó. Acorda, menino, fala para ele. Então nós vamos aprender com Jesus, capítulo 6, versículo 19. Quantos me escutam, digo amém? Capítulo 6, versículo 19, vai projetar aqui para você. Eu sempre peço, se possível, traga sua Bíblia, anote na sua Bíblia. Às vezes você não vai nem saber o que vai anotar, às vezes anota tudo, que nem a irmã Linara fez lá no preguei no domingo passado, ela anotou tudo, o capítulo todo. Falei, vou ficar anotando, já mandou tudo. Versículo 19, Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra. Não acumule para vocês. Para quem? Para todo mundo? Para todos? É para aqueles que são dele. Gente, quem não é de Jesus, ele nem me escuta. Quem não é de Jesus, eu vou tentar aculturá-lo no reino de Deus, vou tentar pregar a palavra dele, ele nem me escuta. Um dia alguém falou para fulano: eu não acredito no que ele prega. Por quê? Porque Jesus disse: aqueles que são meus vão dar ouvidos para vocês. Só escuta as palavras de Deus quem é de Deus. Jesus está falando para os seus discípulos, para os seus seguidores. Não adianta levar doutrina, e doutrina não tem nada a ver com saia, batom, brinco, não tem nada a ver. Isso se chama usos e costumes. Doutrina é aquilo que é ensinado na palavra, é ensinamento. Doutrina é ensino. O cara do mundo, ele não quer nem saber de doutrina. Ele não quer nem saber da opinião de Deus. Ele quer viver da sua forma. Ele está cego. Mas aqueles que são de Deus, então Jesus fala para eles. E se você é de Deus, Jesus está falando para você. E Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus vem dizendo: será que o não de Jesus é um não assim, obedeça se você quiser? Ah, se pá, talvez, quem sabe. Não, ele disse: não acumulem tesouros na terra. Significa tesouro, pastor, aqui? Tesouro refere-se ao armazenamento de valores materiais além do necessário. Jesus está dizendo: não armazene, não fique focado, não fique buscando, não fique correndo, armazenando coisas além do necessário. Não fiquem. Porque qual o problema disso, pastor? O problema é que esses tesouros poderão dominar você. Esse é o problema. É por isso que Jesus disse no versículo 21:
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Qual o problema? O problema é que o seu coração estará aonde estiver esses tesouros. Jesus está dizendo: não fique gastando tempo da sua vida preocupado com essas coisas, acumulando essas coisas. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você dominar o dinheiro é uma bênção, mas o dinheiro dominar você é uma maldição. O dinheiro não é maldito, o amor ao dinheiro é maldito. O problema não é possuir dinheiro, o problema é o dinheiro possuir você. O dinheiro não deve estar no seu coração, o dinheiro tem que estar nos seus pés. Agora eu pergunto para você: quantos filhos de Deus já não tiraram o foco de Jesus e estão pensando só nas coisas dessa vida? Quantos filhos de Deus começaram no início? Jesus, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas passou o tempo, tiraram o foco, e o foco se tornou outra coisa: dinheiro, recurso. Quantos? E vou mais além: quantas igrejas já não ensinam mais as coisas eternas e ficam só falando de coisas terrenas? Quantas igrejas? Tem como desvincular dinheiro da obra de Deus? Não. Mas o dinheiro não pode ser o fim. O dinheiro tem que ser um meio pelo qual nós levamos a mensagem do Evangelho. Com o dinheiro, missionários, pastores, obreiros são sustentados para se dedicarem totalmente na obra de Deus. Com o dinheiro, livros são publicados. Com o dinheiro, escolas bíblicas são abertas, igrejas se mantêm. Com o dinheiro, não tem como desvincular dinheiro, mas o dinheiro é um meio pelo qual anunciamos e levamos a mensagem do Evangelho. Agora, seu fim é o problema, o dinheiro ser o objetivo, seu fim, esse é o problema. Mas quantos lugares? Quantos lugares, quantas campanhas, quantos projetos de 7 passos para você receber a sua bênção financeira. Não tenho problema algum em ensinar sobre finanças, nós estamos aqui ensinando sobre finanças. Mas quantos apelos falando só nas questões terrenas? Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Deixando a mensagem da cruz, deixando o Evangelho, deixando de ensinar coisas fundamentais, importantes, indispensáveis, para ensinarem somente sobre as coisas terrenas. É claro que é necessário você pensar nas coisas dessa vida, você se programar, você estudar, você trabalhar. Você não é anjo, você está aqui nessa terra, você precisa. Mas você precisa entender que o seu foco primário é o reino de Deus. Versículo 33 do mesmo capítulo que nós estamos estudando diz assim: busquem, pois, unicamente o reino de Deus. É isso que o texto diz? Não está falando unicamente, está falando em primeiro lugar. Não é unicamente, a gente que pensa que é só unicamente.
Você pode buscar todas as outras coisas, como eu estou dizendo. Você busca qualquer outras coisas, mas o seu foco primário tem que estar no reino de Deus. Busquem, quantos estão me ouvindo, prestando atenção aqui, não se movimente, não fiquem andando pela igreja. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você quer Gente, tudo de graça hoje, você está recebendo essa mensagem. Você veio no lugar certo, você está no lugar certo. Você fez bem em ter vindo aqui nessa noite. Você quer o segredo de uma vida abençoada? Busquem em primeiro lugar, o seu foco, as suas energias é de servir a Jesus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. O que quer buscar o reino de Deus, pastor Coutinho? Busquem a vontade de Deus para a vida de vocês, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas as pessoas ficam buscando, né, pastor? As pessoas ficam buscando as coisas. Os pagãos buscam mesmo. Os que não conhecem a Deus buscam mesmo. Mas você, eu, nós, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Se eu quiser inverter a ordem, pastor, posso falar tudo ou não? Você estará errado. E se eu quiser estar errado? Beleza, depois não fica pedindo oração para quebrar a maldição, quebra não sei do que, quebra aí, fizeram obra de macumba para mim, pastor, fizeram feitiço para mim. Não fizeram nada não, é que sua vida está fora de harmonia com as Escrituras. Coloca a sua vida dentro das Escrituras, da vontade de Deus, que nenhum mal chegará à sua tenda. Oh, aleluia! Aleluia! Ok. Vamos lá. Eu quero pagar você, profeta Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Esse povo aí está demais, hein? Onde eles passam, eles vencem. Então eu vou pagar você para amaldiçoar. Ia lá o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. A hora que ele ia amaldiçoar, vocês são abençoados, Deus ama vocês e Deus é tudo em vocês, vocês são protegidos. Não conseguia amaldiçoar. O profeta não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus disse para o profeta: não tem como amaldiçoar o povo que eu abençoei. Você quer bênção? Você quer bênção? Quer bênção? Quer bênção? Quer ou não quer? Não tem problema nenhum querer não. Eu quero muita bênção. Eu quero a bênção em tudo na minha vida, na nossa igreja, tudo. Mas a bênção vem quando o alinhamento acontece nas nossas vidas. Ajuste, alinhe sua vida na palavra de Deus, na vontade de Deus, e a bênção correrá atrás de você. Aí não tem feitiço, obra de não sei do que, e papapá, por aí vai. Não. Então alinhe. Então não posso inverter a ordem, né, pastor? Não. Se você quiser uma vida de bênção, não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem é o Senhor, você ou Jesus? Então manda quem pode. Você conhece? Isso não é bíblico não, viu? Mas é verdade. Obedece quem tem juízo. Se você for da tribo de Dan, você não vai conseguir obedecer. Tem que ter juízo. Mas tem gente buscando só as coisas terrenas, igrejas ensinando só as coisas terrenas. Sim. Crentes, filhos de Deus buscando só coisas terrenas. Sim. Mas há uma palavra para essas pessoas. 1 aos Coríntios 15, 19. Nunca se esqueça disso. 1 aos Coríntios 15, 19. Preste muita atenção aqui.
Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Se você não entendeu nada, eu estou aqui para te explicar. Eu quero dizer que o texto está dizendo que se seu interesse por Jesus é somente para viver bem nesta terra, então você é o mais miserável dentre todos os homens. Jesus não nos salvou para vivermos de modo egoísta. Jesus nos salvou para fazermos a vontade dEle. E qual é a vontade, pastor? Qual é a vontade de Jesus? Versículo 20 de Mateus capítulo 6. O versículo 19, a título de contexto, diz: não acumulem para vocês tesouro na terra. Nós já explicamos isso. Onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Olha a vontade de Deus no versículo 20: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem onde os ladrões não arrombam, nem furtem. Acumulem tesouros nos céus. Sabe o que significa acumular tesouro nos céus? Gente, você precisa sentar para ouvir. Sabe o que significa tesouros no céu? Significa armazenamento de coisas, de valores espirituais. Acumulem, não tesouros na terra, mas acumulem, armazenem valores espirituais. Valores espirituais. Valores espirituais. Valores espirituais. Quanto custa um casamento restaurado através de uma pregação, de uma palavra? Não tem preço, pastor. Valores espirituais. Quantos cura uma pessoa ficar curada de uma doença, humanamente falando, incurável? Valores espirituais. Quantos custa alguém receber uma palavra profética e ela ser liberada e começar a prosperar de forma sobrenatural? Quanto custa isso? Não tem valor humanamente falando. Então isso é valores espirituais. Quanto custa o que eu estou construindo através dessa obra no seu coração, na sua vida, dentro desses 8 anos? Não tem preço. Isso é valor espiritual. Eu estou acumulando. Venha comigo nessa. Venha comigo nessa. Valor espiritual. Eu citei alguns exemplos do que eu posso fazer na sua vida, o que você pode fazer na vida de outro, mas valores espirituais também tem a ver com uma dedicação da nossa parte para sempre estar nos aperfeiçoando na presença de Deus, não gastando tempo totalmente em coisas materiais, mas gastando tempo no nosso homem interior. Quantos já leram na Bíblia? E as mulheres, não fique preocupado com tranças, joias, mas preocupe com o interior de vocês. Quantos já leram? Tem gente que não entende isso. Quem já ouviu pelo menos aqui? Não tem como continuar. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, ó: santo, leia a Bíblia. Vai ficar bravo comigo? Pode ficar. Lá na frente você vai me agradecer. Né, Lucas Medrado? Lá no começo lá, viu? Pega o livro de Provérbios e leia o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios. Obrigado, viu, Lucas? Você também está comendo daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Eu li o livro de Provérbios e falei: Espírito Santo, chega para cá essa sabedoria que o mundo está rejeitando, mas eu quero. Leia a Bíblia. Quando a Bíblia está falando de mulheres, de cabelos, tranças, joias, não está dizendo que você não pode se cuidar, mulher. Pelo amor de Deus.
Não está dizendo que você não pode ficar biita para o seu marido? Não tem nada a ver. Está dizendo que a sua preocupação primária tem que ser com a sua mulher lá dentro, interior, com espírito manso. Não adianta ser bonitinha, linda por fora, mas por dentro não é manso coisa nenhuma. O marido fala: mulher, cadê o arroz? Tá em cima aí. Mas gente, aqui não acontece essas coisas aqui no Pleno Evangelho. O marido faz que nem o Godinho: mas eu não fiz nada. E tem uns maridos também, né? Que na igreja é um santo, lá fora é um santo anás. Aqui também não tem. Joga, tá. Vou até beber água depois dessa aí, porque... Valores espirituais tem a ver também com você moldando a sua mente, buscando a vontade de Deus, se aperfeiçoando na palavra, se aperfeiçoando, sendo melhor. Algumas perguntas que eu faço para você refletir, não é para você responder não, mas é para você refletir, você tem buscado melhorar? Não é só para mulher não, estou falando para você, homem. Você tem buscado melhorar? Você tem examinado a sua própria vida? Você tem checado a sua vida ou você fica examinando a vida dos outros? Não pisca, não fique vermelho. É sempre a vida dos outros lá, o fulano ali, falar para você, hein? O fulano ali, o outro ali, o fulano. A Bíblia nos chama a nos examinarmos a nós mesmos. Porque tente olhar e arrancar o cisco que está no olho do seu irmão, se no seu olho tem uma viga. E aí, você tem examinado sua vida? Você tem se esforçado em fazer a vontade de Deus? Em crente, estou perguntando para você, crente. Efésios capítulo 5, versículo 15. Nós vamos ler até o versículo 17, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Viu, crente? Tenha cuidado com a maneira que você vive. Que não seja como insensato, ou em outras palavras, como louco. Como aquele cara inconsequente, que acha que não vai vir nada à tona, que não vai se apresentar diante de Deus para... Tem gente que está pensando que reino de Deus, reino dos céus, está pensando que é só a salvação, uma vez foi salvo já era. Eu quero te falar que tem galardão lá. Você vai receber? Se recebe galardão lá, quem faz a vontade de Deus aqui. Está salvo, já está bom, né, pastor? Não, glória a Deus, está salvo, mas tem galardão. O que é o galardão? O galardão é as nossas obras, o nosso serviço para o reino de Deus. Por isso que nós não queremos andar perdendo tempo da nossa vida, porque a gente sabe que todo o tempo aqui, usando o nosso corpinho aqui, para fazer a obra de Deus aqui, isso vai gerar galardão para as nossas vidas. O que é galardão, pastor? Recompensas celestiais para a nossa eternidade. O crente louco, insensato, ele não está nem aí. Só olha no seu umbigo, só pensa nos seus interesses. Missionário passando fome lá fora? Tá nem aí. A igreja não está indo bem? Não tá nem aí. O importante é o dinheiro no meu bolso. Tô nem aí para a igreja. A igreja tem projetos? Não estou preocupado com projetos da igreja. Estou preocupado com os meus projetos, com os meus sonhos, com as minhas vontades. Isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Nós somos corpo. E como corpo, nós precisamos auxiliar os outros membros também. Tem gente que reclama, mas ninguém me dá uma oferta, ninguém me refrigera, ninguém me ajuda, mas ele mesmo não faz nada também para ninguém. Ele não oferta na vida de ninguém, ele não paga uma pizza para ninguém.
Ele é um crente muquiriba. Ou como meu irmão dizia, o muquirana. Não manda uma oferta para algum missionário, não manda nada. Ele não está preocupado. Está preocupado só com as suas próprias coisas. O diabo não está nem interessado em você ficar dobrando o joelho e adorando o diabo. Você adorando a si mesmo, o diabo já conseguiu cumprir o seu papel. Conseguiu lascar com você. Você adorando você mesmo, você pensando só em você mesmo, você pensando só no seu bem-estar, você pensando só no... A vontade de Deus é que através da nossa vida, alguém receba a palavra de Deus, alguém seja tocado pela palavra de Deus, alguém entenda o Evangelho, alguém seja socorrido, alguém seja resgatado. É por isso que nós disponibilizamos nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, tudo que é em nós, para quê? Para que a mensagem de Cristo seja pregada. É fácil, né, pastor? Não é tão fácil assim. Você tem que lidar com críticas, com comentários que falam a seu respeito, mas o que Deus falou para mim é o que importa se você está bem comigo. Então, obrigado, Jesus. Eu sou quem o Senhor me diz que eu sou. Eu faço o que o Senhor me diz para eu fazer. E eu tenho o que o Senhor me diz que eu tenho. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Você não aproveita ao máximo cada oportunidade se você está fora da vontade de Deus. Você tem que aproveitar ao máximo. Está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, aproveita ao máximo essa noite, não vai voltar mais. Essa noite nós não vamos ter mais. É ímpar. É ímpar. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Querido irmão e querida irmã, a vontade do Senhor não é que seus filhos, que os crentes em Jesus Cristo vivam se dedicando ao dinheiro. Não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus sabe que se os seus olhos não estiver nele, a nossa vida não irá bem. Se os nossos olhos não estiverem em Cristo, se o nosso foco não estiver em Jesus, a nossa vida não vai bem. Quer que eu te provo? É só continuar lendo o versículo, ouvindo os ensinamentos maravilhosos de Jesus, de Mateus capítulo 6, no qual nós estamos meditando. No versículo de número 24, o próprio Jesus nos ensina aqui. Ele diz, ou melhor, 22. Os olhos são a candeia, ou seja, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Versículo 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, se a lâmpada que está dentro de você é trevas, que tremenda trevas são. Os nossos olhos têm que estar em Jesus, a nossa dedicação tem que estar em Jesus, o nosso foco tem que estar em Jesus. Pastor, mas e aí o dinheiro? Se Deus quer colocar dinheiro na sua mão, aí vai acontecer na hora certa, no momento certo. Mas você não precisa correr atrás dessas coisas, se dedicar a dinheiro, porque se os seus olhos ficarem focados nisso, toda a sua vida será ruim, será mal, será trevas. Mas se você focar em Jesus, 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 Deus pode colocar o que Ele quiser na sua mão. Tem pessoas aqui que me dizem: pastor, eu tenho um desejo enorme de ajudar essa obra. Eu tenho um desejo enorme de ajudar aqui, de chegar um dia, está aqui tal dinheiro para a gente comprar um terreno, para a gente construir a igreja. Eu tenho um dinheiro enorme. Essas pessoas
não estão sonhando à toa, estão sonhando os sonhos de Deus. Porque se Deus colocou esse sonho em você, a Bíblia diz que Ele chama e Ele também fará. Ele chama, Ele também fará. Ele te chamou para isso, Ele também fará. Ele fará, Ele fará. É Ele que faz, é Ele que faz. Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Se Ele colocou isso no seu coração, Ele vai colocar recursos nas suas mãos, em nome de Jesus. Deus pode fazer isso com as nossas vidas. O nosso foco em Jesus sempre, em Jesus sempre, em Jesus sempre. E aí Ele diz, aqui minha obra está precisando, eu te levanto aqui, eu te dou recursos, coloco na sua mão. Deus não vai colocar a mão para quem é muquiriba. Deus vai colocar na mão de quem libera, de quem é liberal, de quem é liberal, de quem é liberal, de quem pensa nas coisas do reino de Deus aqui nessa terra. É por isso que nós vamos prosperar muito. É por isso que essa igreja vai crescer muito. É por isso. Porque os nossos olhos, o nosso foco está em Cristo, em Cristo. Ai, pastor, as pessoas depois vão comentar, né? Vão ficar comentando, né, pastor? A pessoa vai ficar... Vou fazer o quê? Venha conosco, creia conosco, vamos viver junto isso daí, no nome de Jesus. Até que Jesus venha, vamos anunciar a verdade, a palavra de Deus. Por que não ter uma igreja linda na nossa cidade? Por que não as pessoas vindo de fora visitar a nossa igreja porque acham bonita e vão ouvir a palavra de Deus? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? O nosso foco é que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Estou indo para Ourinhos, para quê? Para ver. Você vai no shopping? Não, vou na igreja Pleno Evangelho. Estou indo para Ourinhos, por quê? Você vai no Max? Não, estou indo na igreja Pleno Evangelho. Glória a Deus. Pastor, se o seu intuito nesta noite é nos desapegar do dinheiro, por que você está dizendo que nós vamos crescer tanto? O meu intuito é você desapegar do dinheiro e focar na pessoa certa, que é Jesus, porque aí Ele consegue fazer. Se você está focado errado, é trevas, não tem como, Ele não consegue fazer. Mas se você está dentro da vontade de Deus, aí Ele move seus filhos, move seus filhos, move seus filhos, move seus filhos. Eu vejo pelos olhos da fé você sendo movido e recebendo coisas grandiosas da parte de Deus que você nem imaginou receber. Tudo por quê? Para liberar para o reino dele, para liberar para a igreja dele, para liberar nesta terra em nome de Jesus. Ai, oh, aleluia! Dá para você dar um glória do seu lugar aí? Quem está desconectado assusta com os gritos, mas quem está conectado grita junto comigo. Oh! Quem está dormindo faz... O pastor está gritando, meu Deus. Quem está dormindo assusta. Mas quem está acordado, pega, recebe. Quem está acordado até fica em pé e recebe e dá um pulinho aí. Aleluia. Você quer que o seu corpo todo, sua vida seja boa? Quer ou não quer? Olhe para Jesus. Seus olhos é a lâmpada, é a candeia do seu corpo. Se os olhos estiverem focados na pessoa certa, tudo vai dar certo. Gente, em nome de Jesus Cristo, tem vidas que entraram aqui, não hoje, mas durante esses anos, arrebentadas, desanimadas, sem propósito nenhum, e hoje estão bem. E hoje estão bem. E hoje estão bem. Talvez para o mundo elas vão dizer, não, eu não vejo que você está bem, mas estão bem. O que importa é estar bem para Deus. Estar bem para Deus. Por que estão bem? Porque focaram para a pessoa certa. Focaram na pessoa certa. Hebreus capítulo 12. Depois a gente volta. Quantos estão recebendo? Diga amém. Hebreus capítulo 12, versículo 2.
Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em quem? Tendo os olhos fixados em quem? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O autor, aquele que inicia, o autor, aquele que conecta você, o autor, aquele que começa. Mas tem muita gente que pensa que Jesus só começa e depois te abandona. Não. Ele é o autor e o consumador. Autor e consumador. Se Ele nos chamou, vai ser consumado. Se Ele nos chamou, vamos terminar. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la. Quantos creem nisso? Fiquem em pé aí, aleluia! Autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que começou essa obra, Ele que vai terminar. Foi Ele que nos chamou, Ele vai terminar. Aleluia. Aleluia. Cabe aí não. Sente-se. É só para você vibrar. Para quem está querendo ir embora é uma má notícia. Mas para quem quer receber mais, fala: uau, que legal. Zaz, sanduíche de presunto. Pode ficar aí que está na benção. Vai ficar em pé junto comigo aí, ó. Aleluia. Os olhos têm que estar fitos em Jesus. Porque se não tiver fitos em Jesus, a vida toda vai mal. Não tem jeito. Quem serve o dinheiro, quem se dedica ao dinheiro, não está bom na fita, não está bem na fita não. Quem quebra princípios da mensagem, da palavra de Deus, princípios de Deus para a sua vida por causa de dinheiro, quem deixa a vontade de Deus por causa de dinheiro, quem deixa de buscar o reino de Deus por causa de dinheiro, quem deixa de fazer as coisas de Deus por causa de dinheiro, não está bem na fita não, está mal demais. Filho de Deus está mal demais. Mas eu venho aqui como profeta de Deus dizendo para você o seguinte: se arrependa. Se arrependa e venha. Se arrependa e venha focar. Porque no capítulo 6 de Mateus, no versículo de número 24, Jesus continua dando o seu ensino para nós. E ele diz o seguinte no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quando você recebe a palavra de Cristo? Ou seja, você como filho de Deus não pode viver se dedicando ao dinheiro, mas você precisa se dedicar a Deus. A Deus. Alguém pode dizer no nosso meio, alguém pode pensar no nosso meio: não sei se é bem assim não, viu, pastor? Nós precisamos, pastor, nós estamos nessa terra aqui, pastor. O que nós precisamos é sim buscar o dinheiro, sim, pastor. Porque nós precisamos de estabilidade. Quantos já ouviram essa palavra? Nós precisamos de estabilidade. Eu quero te mostrar que uma vida focada em dinheiro, ou uma vida cheia de dinheiro, não é uma vida de estabilidade. Na versão ARA, eu acho que tem aí, ARA, no capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 17, diz assim, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada: exorta aos ricos do presente século. Gente, esses ricos aqui, está falando dos ricos dentro da igreja. Amém? Olha para mim, depois a gente volta lá. Exorta aos ricos do presente século, ou seja, do mundo que nós estamos vivendo, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. É o texto que está dizendo aqui, na instabilidade também? Não é? Então deixa só com a leitura aqui. Mas se você quiser colocar, pode colocar NVI mesmo então.
A NVI não usa a palavra instabilidade, mas é o mesmo significado. Ué, cheio de grana não é estabilidade? Mas por que a Bíblia está dizendo que a riqueza não é estabilidade, mas instabilidade? Esse in significa não estabilidade. A Bíblia está dizendo que a riqueza não é estabilidade. A Bíblia está falando, ordene aos ricos, ordene para não colocar esperança na instabilidade das riquezas. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo o seguinte: se você fica correndo atrás de dinheiro, achando que dinheiro vai trazer estabilidade para você, você vai ver o problemão que você vai se arrumar, crente. Porque dinheiro não é instabilidade, ou melhor, estabilidade. Dinheiro é instabilidade, se o amor estiver nele. Sua vida não estará firme se você está cheio de dinheiro. A sua vida vai estar instável, em instabilidade. Quando a minha vida vai estar em estabilidade, pastor? Não quando você estiver cheio de grana, mas quando a sua confiança estiver em Deus. Pode colocar o texto, fazendo um favor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordene aos ricos, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. A riqueza é incerta. O que é certo é a confiança em Deus. Que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Onde eu tenho que colocar a esperança? Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, para a nossa alegria. A nossa confiança tem que estar em Deus. Se a nossa confiança está em Deus, tudo vai bem. Se a nossa confiança está em Deus, tudo vai avançar, prosperar, cooperar. Então passe a se alegrar. Não se alegre só quando o bolsinho está cheio. Se alegre quando o seu coração está cheio da palavra e de confiança no Senhor. Se Deus cuida de pássaros, por que não vai cuidar de você? Os pássaros não plantam, não colhem, nem alugam casa, nem compram casa, e tem casa para morar, e moram na nossa casa, e não pagam nada, comem das coisas que estão no quintal, sobrevivem, vivem, não morrem de fome. Eu nunca vi um passarinho murmurando com o outro, dizendo que estava morrendo de fome. Mas o que a gente vê de crente murmurando, crente falando, crente que está triste porque as coisas não estão indo bem, crente que não vai na igreja mais porque as coisas não estão indo bem, crente que quer parar porque as coisas não estão indo bem. Se é um crente assim, não pode ser não. Seja crente desse jeito não. Você tem que ser crente que avança. Crente mesmo. Você tem que ser crente que vai, porque a confiança está em Deus. Se Deus cuidou do povo dele no deserto, se sandálias, sapatos cresciam junto com os pés, roupas não envelheciam, o que Deus não pode fazer por nós aqui? Deus cuida de nós. Eu não vou contribuir, não vou ofertar na igreja, eu vou parar de ser dizimista porque as coisas não estão indo bem, eu não tenho condição. Pare de ter uma mentalidade de miséria desse jeito. Viva como quem você verdadeiramente é, como próspero em Cristo Jesus. Uma coisa que para a glória de Deus eu nunca abri mão é de ser uma das coisas é de ser dizimista na casa do Senhor. Independente de como estava indo as coisas, não. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar os 10%. É tirar o dízimo para honrar ao Senhor, agradecer a Deus pela igreja na qual Ele me plantou.
Não temos condição, pastor, eu não vou ajudar a vida de ninguém, pastor, porque eu não tenho condição. Eu já vi gente que estava faltando coisa dentro da casa, mas ele viu o que tinha dentro da casa para poder arrumar, para suprir a necessidade de outra família. Por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que Deus cuida. Um dia no curso que nós estávamos tendo aí, o curso de maturidade, um pastor amigo meu não contou que o que ele tinha para comer era um arroz e ovo, um ovo. Arroz e um ovo, só. Quando ele foi, a esposa dele foi bater para quebrar o ovo, alguém bateu palma na frente da casa e falou, espera só um pouquinho só, falou para a esposa dele. Ele foi lá, um cara, morador de rua, disse, você não tem uma coisa para eu comer, nem que seja um ovo. Era o ovo dele. Ele olhou para a esposa e falou assim, viu, bem, não quebra o ovo não, porque a gente vai dar o ovo, mas é a nossa única mistura, a gente vai comer só arroz. Ele pediu ovo, foi lá e deu o ovo para o cara. Passou alguns dias, uma irmã chega na casa desse pastor com o carro cheio de compras. Ah, você não acredita nisso não? Não. Será? Você acredita no que você vê nas notícias aí das TV, aí você acredita, mas nessas coisas você fica, será? Não, você tem que crer. Cheio de coisa, cheio de sacola. O pastor foi até penso, tanto de sacola. De repente, a irmã fala, pastor, espera um pouquinho, esqueci de uma coisa aqui. O pastor fala, esqueceu do quê? Ela veio com uma cartela de ovo. Quando você libera o que está na sua mão, Deus libera o que está na mão dele. Quando você libera o que está na sua mão, Deus libera o que está na mão dele. Um dia eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, tá aqui vintão aqui. Não, mas por que vintão? Não, eu estou querendo honrar a vida do senhor. Não precisa não, o pai não está precisando não. Eu falei, mas não dou porque eu só preciso, eu dou porque eu quero honrar o senhor. Então tá bom então. Guardou os vintão. Naquela noite vendi 10 livros, R$300 para o meu bolso. Teve gente que já foi aconselhar comigo, falou, pastor, minha vida financeira não vai, está assim, assado. Falei, decida ser dizimista, decida ser ofertante, decida ajudar a obra de Deus, decida. Está trabalhando no lugar top das galáxias aí, Deus é bom. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Só que quando a gente toma atitudes, eu não posso, eu não tenho, eu não vou ajudar, eu não... Está dizendo com a atitude o seguinte, eu não creio que Deus cuida. Mas quando você tem a mentalidade, não, eu ajudo, não, eu contribuo, eu ajudo lá o vizinho, eu ajudo o missionário lá, eu vou mandar uma oferta aqui, eu vou ajudar a minha igreja, eu vou... Então essa pessoa está dizendo com a sua atitude, eu confio no Senhor, eu confio que Deus cuida da minha vida. Um dia eu estava aqui, dentro dessa bateria aqui, dentro desse aquário, orando. Vim para a igreja numa quarta-feira orar, faz tempinho isso, 2018. O tanque do carro no vermelho. E eu falei, meu Deus, e sem dinheiro para abastecer. Meu Deus, que situação. Vim aqui e falei, Senhor, olha, tudo que a dedicação nossa é na sua obra, até curso, faculdade que a gente fez é a respeito de teologia, tudo é por causa... Mas beleza, tranquilo, se eu entender que é o tempo de parar, de ficar integral na nossa obra, eu vou ter que ir para fora, trabalhar para fora. Toma aqui, eis-me aqui. De repente o telefone toca, difícil eu atender quando eu estou orando, mas aquele dia eu senti de atender.
pastor, onde você está? Você está na tua casa? Eu falei, não, estou aqui na igreja, irmão. Estamos passando aí rapidinho. Aí veio 2 irmãos, sentaram ali e falaram, pastor, a gente estava em conversa, batendo um papo, e surgiu o nome do Senhor assim, e surgiu um desejo de vir aqui e entregar isso aqui para sua mão aqui, ó. R$300. Para quem não tinha nada. Muitas outras coisas, hein, que eu poderia te contar, hein? Deus cuida. Deus cuida. Só que se você contar para o seu amigo ímpio não, para o zombador não crê nessas coisas não. O zombador, não é nem zombador, é zombador. Ele zomba. Você é bobão de ficar indo na igreja, de ficar dando dinheiro para a igreja. O cara está andando de carrão e você... Cara, para de dar ouvido para Satanás. Você precisa focar no que é certo. Você precisa focar no que é verdadeiro. Deus cuida das nossas vidas. O diabo está doido para te levar na incredulidade. O diabo está doido para te levar, ó. Tem crente que não vai mais na igreja. Tem crente que não oferta mais, não contribui mais. Tem crente que não faz mais nada. É triste isso. Por quê? Porque o diabo que andava ao derredor e bramava como leão, conseguiu capturá-lo. Mas eu estou aqui para dizer o seguinte: não deixe com que o inimigo capture você com as mentiras dele. Não deixe. Não deixe. Confie no Senhor, foque em Deus. E Ele vai cuidar da sua casa, da sua família. É o que eu tenho vivido, gente. Deus cuida de tudo. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E o que Ele quer é que você viva na dependência dEle. Deus quer que você pede, Deus quer que você pede, Deus quer que você ore, Deus quer que você ore. É dependência. Não tente fazer nada para sair da dependência. É eternamente dependente dEle. Eternamente dependente dEle. Amém? Seu foco está em quem? Em Jesus. Seu foco tem que estar em Jesus. Foca em Jesus. Um dia alguém chegou no pastor e disse: vou sair da igreja. Mas por que você vai sair da igreja? Há muitos problemas na igreja. Ah, é? É, há muitos problemas na igreja. Beleza. O pastor disse para essa pessoa: então, antes de você sair, faz o seguinte. O pastor encheu a taça até a boca e falou para aquele crente: dê 7 voltas na igreja sem derramar uma gotinha de água. Se você conseguir, então você está liberado. E o crente, moleza, deixa comigo. E o crente foi. Negócio cheio. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 7 voltas. Ele chegou, o pastor disse: pastor, tá aqui, ó, não derrubei nada. O pastor falou: muito bem, mas antes de você sair, me responda algo. Enquanto você estava dando volta, você viu problemas na igreja? Não. Você viu coisas que desagradou você na igreja? Não. Você viu coisas que te entristeceram na igreja? Não, pastor. Por que não? Ora, porque eu estava focado na taça para não derramar água. Então foca em Jesus, pelo amor de Deus. Fique em pé. Se você focar em Jesus, vai tudo bem.